Bom, não é proibido. Aleluia. A palavra chamada bocejar. Agora dormir, irmão. É brincadeira, né? Acorde, irmã Sandra. Não tô dormindo, não. Ah, tá. Então vamos lá então, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8. Versículo 22. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe o cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-os para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como aves ou vejo andando. Então novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou estabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Olhe para o teu irmão e diga: não entre na aldeia. Diga: não entre na aldeia. Mas outra vez, olhe para o teu irmão e diga: não entre na aldeia. Se você entrar na aldeia, tu será deixado para trás. Amém? Diga: Jesus. Jesus. Segura os meus olhos. Não deixa eu dormir, nem cochilar, porque não cochila o guarda de Israel. Diga glória a Deus. Bate palmas. Demorou? Rapaziada, que a cavalaria, isso, podeis acertar no nome de Jesus. Eu quero nesse momento agora chamar a atenção de cada um de vós. Eu quero neste momento dizer que o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele está aqui. Aleluia. E eu gostaria de perguntar, só para quem crê que ele está aqui, dá glória a Deus aí. Bom, se você está dando glória a Deus, com certeza, você deve muito bem entender que aonde Deus está, aonde Jesus está, aonde o Espírito Santo dele está, algo de novo acontece na nossa vida. Amém? Amém? Então neste momento, eu quero que você não converse com ninguém, mas também não cochile e nem babe. Porque no meio de um povo cristão, um povo pentecostal, eu quero te dizer que Deus não deixa dormir aqueles que estão atentos a ouvir a sua palavra. Como hoje nós sabemos que é um dia pentecostal, que é um dia de libertação, que é um dia de cura, que é um dia de milagre, que é um dia de restauração, eu quero neste momento convidar os pentecostais que realmente ficam incomodados quando não dão glória a Deus. Ah, menina, gente. Então veja bem. Então nesta noite, eu quero agora dizer sobre uma passagem muito importante. Muitas pessoas duvidam de você. Pergunte-se, muitas pessoas duvidam de você. Acreditam que você não tem nenhum poder. Acreditam que as suas orações não têm nenhum valor. E muitas das vezes, você tem que usar uma estratégia para que as orações surtam efeito para quem vai receber. Veja bem. Ô Marcão, você tem aqui, ó, 3 cadeiras. Hã? Depois se der varizes aí, não vai reclamar, né? Tem certeza? Imagina você com as varizes dessa grossura assim, né? Nas pernas, hein? Imagina, né? Vai ser bom para doar sangue, né? Porque nos tantinhos vão achar a veia. Antes de tudo, né, irmão, eu quero aqui neste momento, primeiramente agradecer a Deus. Halloween Disney. Eu quero agradecer a Deus porque a minha prima, ela iria fazer uma cirurgia da veia artéria. Quem lembra? Obrigado, irmã Santos, só para lembrar, irmã ali, mas eu tenho que... Mas ninguém mais lembra? Agora lembra? Tá bom.
Tá bom. Você lembra também, Larissa? A senhora lembra também, né? Tá lembrado? Pois é. Então, naquele exato momento, Deus mandou eu ir lá, porque ele seria 2 velórios da minha família. 2 primas. A primeira, Deus mostrou para minha tia e Deus me deu a interpretação. E eu pedi para ela, missionária, e um pastor que é primo meu da Igreja Batista Luz da Palavra, Pentecostal, né? Para que fosse lá e orasse por ela, porque minhas palavras que eu ia dizer para ela, provavelmente ela não ia aceitar. Mas eu disse para eles: vocês vão lá e orem por ela, porque as duas iam fazer a mesma cirurgia. Orem por elas, porque Deus me mostrou que essa daí ela vai para o inferno, porque está fora do padrão de Deus. E naquele exato momento, eles foram lá, a minha tia, a missionária minha tia, e também o meu primo, pastor, foi lá. E orou por ela, eu falei com eles que ela ia cair endemoniada, que Deus já sabia disso. E ela caiu possessa lá e tal, que outro dia antes de fazer a cirurgia. Ela fez a cirurgia, Deus livrou ela da morte, essa minha primeira prima. A outra de São Joaquim de Bicas, né? Essa ali também era fatal, porque o velório estava prestes a acontecer. Então, eu fui lá, mas a missionária, nós fomos, conversamos, oramos, falamos com Deus. E o esposo dela ligou até para minha esposa esses dias, ontem. E disse: olha, eu disse que bom seria se Deus chegasse e não permitisse que fosse feita cirurgia. Mas se fosse a vontade de Deus, que ela sobrevivesse. E ela foi lá, fez outros exames, e o que aconteceu? E os médicos então olhou e disse: olha, eu não estou entendendo, porque estava tudo marcado para fazer a cirurgia da veia artéria, que é aquela que conduz até o coração. E a veia artéria não tem nada. Sumiu tudo. O que está acontecendo? Só essa outra cirurgia, que é qual? Uma cirurgia de vasos, né? Vasos. Só essa aqui que vai fazer. Mas a artéria limpou, não tem nada. Não tem como nós fazer uma cirurgia se você não tem nada. Jesus curou ela. E aí o meu primo ligou para minha esposa, quando eu estava lá em cima, né? Ligou no celular dela e falou que ela ia fazer. E eu acredito que já tem casa, né? Ou não? Já fez? Já fez. Então veja bem que está lá minha prima de volta. E Deus livrou ela da morte, porque a veia artéria é a veia que vai para o coração. Então as duas veias artéria, as duas, estava tudo estragado, ia arrancar, e ela ia bater os tamancos. Então veja bem. Então, no entanto, eu dou graças a Deus, porque Jesus ouviu nossas orações. Amém? Uma oração do justo pode tudo em seus efeitos. Quando você dedica a Deus, Deus ele se levanta para ouvir a tua voz. Quando você dedica a Deus, Deus já invoca logo uma legião de querubim, de serafim, e diz: Gabriel, vai entregar para o meu servo, a minha serva, essa vitória. Miguel, vem aqui, Miguel, desce na frente de Gabriel e abre caminho para ele passar, porque você precisa entregar. Aleluia! Este anjo Gabriel deve passar, porque precisa entregar a minha vitória que estou levando para ela. Então, nesta noite, eu quero dizer para você que o que o Senhor nos ensinou é ter fé. Ter fé é diferente de chegar e ficar espelhando nos outros. É claro que nós devemos sim, nós temos uma sabedoria de poder acatar o que é melhor daquele que tem mais fé do que nós. Pois nós sabemos que um homem chamado Abraão, Deus então chamou muita atenção dele, porque Abraão era um homem que dedicava a Deus em fé. Ei, Abraão conseguia tudo por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas das vezes nós queremos a vitória, muitas das vezes nós queremos a nossa vitória, mas nós não temos fé. E a fé, o que ela é? O firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam, se acreditam. Eu não tenho aquela casa que eu quero morar. Um exemplo, que eu acredito, eu nunca desejei mansão nessa terra para morar.
Eu nunca desejei carrão. Esses dias, nós indo do culto ali, nós indo pra cá pro culto, acho que foi o Rafael, que chegou e viu uma caminhonetona parada e falou assim: pai, já pensou o senhor com isso aqui? Eu falei: meu filho, uma das únicas coisas que eu nunca preocupo é com isso. Se Deus quiser me dar, não vou dizer não. Mas se Ele não quiser me dar, estou satisfeito com o trovão azul. Certo? Porque Deus dá a areia conforme o tamanho do caminhão. Então o que eu quero dizer para você, que eu dou graças a Deus em tudo. A minha Bíblia diz: sede fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Eu quero ser fiel no pouco, mas não quero que Deus me coloque sobre o muito. A não ser que for muito de almas, muitos de bens. Eu quero que Deus me dê o que comer, o que beber. Eu quero que Deus me dê o que vestir, o que pagar as minhas dívidas. O que as pessoas chegam em casa, tenha para nós, tenha para eles. Mas eu não quero, nos dias que estamos vivendo hoje, ter muito é coisa de risco. Ter muito é perder até mesmo a salvação. Porque às vezes você é fiel no pouco e Deus sabe, porque foi, eu vou colocar ele no muito. Mas, geralmente, quando chega no muito, muitos chegam aí e se corrompe. Mas Deus não pode agir porque a salvação é individual e o livre-arbítrio também é individual. Então eu prefiro ficar aqui. Preciso pagar uma luz, comunico com os irmãos. Irmãos, eu preciso que os irmãos me ajudem a pagar essa conta de luz. Se até aqui deu certo e Deus tem me sobrevivido até aqui, então eu digo o quê? Para que eu vou desejar as coisas desse mundo se já estamos partindo deste lugar? Para que eu granjear? Sabe de uma coisa que todo levita, todo aquele que é levita, todo aquele que ama a palavra de Deus, todo aquele que deseja o episcopado, todo aquele que deseja estar na presença de Deus, ele passa a ser o quê? Geralmente um levita. E a herança do levita é aquilo que vem na hora, não é aquilo para ficar, para você apacentar bens. Nós vemos hoje, nos dias de hoje, pessoas que têm apacentado fazenda, avião, iates, têm apacentado carro blindado, multidão de dinheiro nos bancos e dizem que são levitas. A minha Bíblia diz que a herança do levita são dízimo, ofertas que vão para o templo. Por que o levita não pode ter herança de terra? Porque hoje Deus chama ele aqui em Belo Horizonte, amanhã ele estará nos Estados Unidos. Aí ele tem que ficar vendendo as coisas dele e tomar prejuízo, e Deus não quer. É por isso que todas as tribos tiveram repartições de bens, menos os levitas. Os levitas, eles comem do que é do templo. O servo de Deus vive, aquele que vive na presença de Deus, ele vive daquilo que Deus dá. Aleluia. Ele não vive daquilo que os homens trazem para chegar e sobrepor eles acima do que Deus está dando. A Bíblia diz, é como o irmão, nós sempre, o irmão fala e é verdade, é bíblico. A raiz de todo mal é o dinheiro. Mas é a raiz, não falou que o dinheiro é amaldiçoado. Porque se o dinheiro fosse amaldiçoado, nós não comprávamos as bênçãos que o Senhor também nos dá nessa terra fisicamente. Nós não pagávamos as nossas contas. Então, é o orgulho, é a vontade realmente de ser rico, é a vontade de trabalhar. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer francamente, muitos vão ficar nessa terra, sabe por quê? Porque muitos às vezes não têm necessidade de ter 2, 3 empregos. Um é o suficiente. Se ele passa a ter 2, 3, 4 empregos, ele está pensando no tesouro desta terra. Se Deus te deu sustento, não é muito, mas também não é pouco, mas dá para você seguir, porque você vai investir mais nessa terra. O tempo que nós estamos gastando com trabalhos inúteis, com vontade carnais, o tempo que nós estamos querendo ser ricos, milionários nessa terra, queremos esbanjar dinheiro nessa terra, por que não esbanjamos alma para Jesus? Por que não chegamos e ganhamos alma para Jesus? Por que não pedimos ao Senhor: Senhor, me dá somente o tempo de eu trabalhar para mim, no sentido de poder me manter, já que eu não sou levita, ou se um dia eu for levita, o Senhor me tire do emprego e me deixe viver só da tua obra. Porque ser levita, irmão, é contentar com o que é, ou com o que entra e com o que sai. É contentar com pouco. Porque os verdadeiros levitas, eles não se corrompem. Não é dinheiro que faz a pessoa ser levita. É a fidelidade dele com Cristo que faz ele ser levita. Porque a Bíblia diz,
Pedis, dar-se-vos-á. Quando nós pedimos, o Senhor nos dá. Eu chego e falo: Jesus, eu quero isso. Quando o levita ele chega a pedir, ele pede coisas não absurdas a Deus. Ordem absurda, Deus não se cumpre. Não adianta você pedir: eu sou levita, eu quero andar de Ferrari, de limousine. Que levita é esse? Aonde está escrito que o levita tem que andar de Ferrari, de limousine? Aonde está escrito que o levita tem que andar luxuoso, cercado de segurança? Não! Ele é simples como uma pomba e prudente como uma serpente. O levita, ele é chamado, é para apacentar, é para entregar a palavra de Deus, é para abrir em volta e meio, no meio da congregação, a palavra de Deus, como Esdras abria, e começar a valer para todo mundo e dizer: é assim que o Senhor manda falar. E eu quero dizer, nós temos que entender que nós temos que buscar o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que tem corrompido muitas pessoas são as campanhas da prosperidade. E por ter as campanhas da prosperidade, a campanha da vaidade, a campanha do emprego, a campanha do namoro, a campanha do casamento, a campanha do empresariado, a campanha de tudo quanto é capeta que precisa, esquece da campanha verdadeiramente da salvação. Desde quando nós conhecemos Jesus, nós temos que fazer a campanha da salvação. Nós temos que buscar do Senhor dia e noite. Qual é a campanha da salvação? É aquela que ensina o cristão a abandonar o pecado, a vaidade. É aquela que ensina o cristão a ser fiel, a ter fidelidade com o rei. É aquela que ensina o cristão a jejuar, a ler a Bíblia, a orar, a subir o monte, a ser fiel a Deus. É aquela que ensina o cristão a ter autoridade, cura, milagre. É aquela que ensina o cristão a desejar ir para a glória de Deus. O que nós temos entendido neste momento, nesta hora, diz o Senhor: apressa de povo, eis que eu estou falando nesta noite convosco. E se tu não tiveres ouvido para ouvir, tu arrependerá, porque quando tu abrires os teus ouvidos, será tarde demais. Diz o Senhor que Ele está falando por toda a terra nesta noite. Diz o Senhor: ei, pare de se idolatrar as coisas dessa terra. Diz o Senhor: ei, pergunte a tua mãe e teu pai quando tu nasceste. Tu vieste nu a este mundo, tu não tinha nada, nem uma dívida para pagar e nem dinheiro para comprar. Mas o Senhor, sempre avisando os seus, foi crescendo, e sua vida estava sendo espalhada sobre os bens dessa terra. Diz o Senhor: não seja um Judas Iscariote a atrair ele, porque o que condenou Judas foi a ambição pelas coisas dessa terra. E eu vou te dizer uma coisa, igreja, que hoje é chamada aldeia, ela não prevalece como o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não trabalha nessas aldeias. Eu quero dizer que essas aldeias de Satanás, que tem ensinado o máximo de pecado, ensinado e guiado as ovelhas de Deus para o abismo do inferno, o Senhor está dizendo: eu estou passando ainda no meio dessa aldeia, mas só estou de passagem, diz o Senhor. Ele só está de passagem. Sabe por quê? Porque nessa aldeia ainda existem pessoas que acreditam no milagre. Quem crê na glória a Deus? Glória a Deus. Daquelas aldeias precisa. Jesus então estava naquela aldeia. Alguém chegou e disse para Jesus: está aí um homem cego. Com certeza falaram para o cego: está aí Jesus. O cego não sabia quem era Jesus. Mas eu quero te dizer, porque o Senhor Jesus, Ele disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque aquele cego, eu quero dizer para você, irmão, que nenhum espírito, olhe para mim, nenhum espírito nessa terra, tantos que estão aqui, tantos que morreram estão no inferno, tantos que foram para o céu, nenhum nasceu surdo, nenhum nasceu com doença, mudo. Nenhum espírito desse. O espírito, ele não é doente. O espírito, ele escuta mais aguçadamente.
O Espírito enxerga mais aguçadamente. Então, Deus não ia fazer a sua própria imagem e semelhança, cego, aleijado, mudo, surdo. Mas o que faz as pessoas se ensurdecer é quando na verdade eles andam no pecado. Mas alguém pergunta, pastor, mas é uma pessoa que nasce surdo, como ele vai ouvir a palavra de Deus? Eu vou te dizer uma coisa para você. Ele pode estar surdo para ouvir a voz do homem, mas a voz de Deus, não existe surdo neste mundo. A voz de Deus, não existe surdo neste mundo. Ei, para ver as coisas de Deus, não existe cego neste mundo. Salamanai, Xaracatá. Deus não é Deus de podre. Deus não é Deus de cego. Deus não é Deus de surdo. Deus não é Deus de mudo. Deus não é Deus de aleijado. Porque quando Ele fez a sua imagem e semelhança, Ele fez perfeito. E quero te dizer que algumas pessoas perguntam, pastor, por que aquela pessoa na carne nasceu surdo? Eu quero te dizer para você que o surdo, ele pode não ouvir a sua voz. Voz que sai da carne. Mas o surdo, ele pode ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sabe por que ele pode? Porque Deus fala na sua mente. E quando fala na sua mente, passa para o ouvido. E o ouvido vai para o coração. E o coração age na transformação. Aleluia. Então não há surdo para Deus. Não há doente para Deus. Glória a Deus. Quando Jesus, Ele chega e diz, mas espera, mas existem espíritos que estão surdos e mudos, verdade? Na ilustração que eu quero te dizer, que para Deus não existe. Até mesmo aquele pecador que não quer ouvir a voz de Deus, ele escuta a voz de Deus. Pois está escrito lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 a seguir, está escrito assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te salvar, e nem surdo os seus ouvidos para te ouvir. Não existe um espírito sequer surdo, mudo. Existe um espírito que são chamados enganos. Que eles estão enganados. E por eles estarem enganados, eles fingem que não escutam. Por eles estarem enganados, eles fingem que não vê. É a mesma coisa de você ver a verdade e ignorar ela. Para Deus não existe ninguém doente. Mas quando se trata de pecado, Deus chama de doença isso. Aquele espírito que está ouvindo, quando Deus fala, você não ouviu que isso não é pecado, e por que você praticou? O espírito vai falar assim, mas eu esqueci, ou eu não me percebi, porque para Deus aquele espírito ali se fez de surdo. Ele vai se fazendo de surdo até onde ele vai querer nessa terra. Mas no dia do juízo, todos os ouvidos ouvirão, todos os olhos ouvirão, todos se prostrarão diante do Rei. Todos! Então nós temos que entender nesta noite que Deus não é Deus de morto. A minha Bíblia diz que Deus não é Deus de morto. Se é morto, está o quê? Está tudo estragado. Então Deus é Deus de vivo. Sabe por que eu digo que é? Porque a minha Bíblia diz, se você não clamar, as pedras clamarão. E se as pedras vão clamar é porque elas ouvem, elas veem e elas também desejam. Então nós não somos pedra. Agora tem uma coisa, existe o crente pedra. Existe o crente pedra. Aquele crente que finge que não vê nada, que só vive na frente dos outros para fazer tropeçar. Esses são os crentes pedra, que não quer para ele e não quer para os outros. Mas o Senhor nesta noite está dizendo, ei, pedra só fica na aldeia. Pedra só tem na aldeia. Na aldeia tem tudo que não presta, diz o Senhor. E quando Deus te tira você da aldeia, você tem que aprender que você não tem que voltar para a aldeia. Quando Deus te tira você do Egito, você tem que aprender que você não tem que voltar para o Egito, mas voltar para o Egito no sentido de participar das orgias dele. Se for voltar no Egito para ganhar alma é outra história. Veja que muitas das vezes as pessoas pegavam pedra para atacar em Jesus. Olha aqui, Jesus então saía se esquivando. E depois ele chegava para os discípulos dele, deu um tempo, depois ele dizia assim, vamos voltar para a aldeia tal. Senhor, voltar para lá? Eles queriam te matar? Eles queriam fazer isso? Ele disse, vamos voltar.
O que significa que ainda na aldeia tem parente seu. Ainda na aldeia tem pessoas que desejam a salvação. Mas agora você conhece a salvação. Então você tem que ir na aldeia e falar com eles. Como é você ir na aldeia? Você para esses crentes que se acham que estão subindo para o céu, que cada degrau que ele sobe, ele desce. E você vai falar com ele, olha, o cristão não vai para o céu do jeito que eles te ensinam. O jeito que você está praticando é pecado. Então você está indo à aldeia, aonde você também era igual ela, ou ele. E naquele exato momento, o que o Senhor Jesus está dizendo, que ele tomou, veja que ele tomou aquele cego pelo braço. O que é tomar? Tomar significa quando a pessoa, na verdade, ele não quer sair, ele arranca ele dali. Como aquele cego estava acostumado com aquela vizinhança da aldeia, Jesus pegou aquele cego e tirou da aldeia e levou para fora. O que isso está mostrando, meu amado? Que os milagres de Deus não acontecem mais no Egito. Está entendendo? Os milagres de Deus não acontecem mais no Egito. Sabe por quê? Porque o povo de Deus já não está mais no Egito. Então o que acontece? Que Deus chegou, Jesus chegou e fez o quê? Jesus chegou e levou, segurou na mão, no braço daquele cego, e levou ele até fora da aldeia. Eu vou dizer uma coisa, que Deus não gosta de fazer milagres em sepultura. Ele não gosta de fazer milagre dentro de sepultura. Sepultura é inferno. Sepultura é coisas que vai rapina. Sepultura é coisa que vai podridão. Sepultura é algum lugar que tem pecado. Então nós podemos pegar um exemplo de um homem chamado Lázaro. E eu disse o quê? Pois Jesus não queria fazer um milagre lá dentro da sepultura. Ele queria que Lázaro saísse para fora para mostrar ao povo o milagre que tinha acontecido com ele. Quando Deus ele mandou Lázaro se levantar daquela sepultura, sair daquela caverna, e Lázaro saiu. Enquanto Lázaro saiu, o povo ficou admirado. Ei, escuta. E quando Lázaro saiu, ele estava atado com panos, com lençóis, parecendo uma grande múmia. Até ali tudo bem. Ainda o milagre, ainda nos olhos das pessoas, não tinha ali sido identificado, porque não viram os olhos de Lázaro, não viram a boca de Lázaro, não viram as orelhas de Lázaro. Então com certeza esperaram ver o milagre. O milagre já havia acontecido, mas para ser manifestado era preciso tirar o lençol, as ataduras de Lázaro. Então Jesus mandou desamarrar Lázaro. Desamarra ele. E quando desamarra, Lázaro que estava fedido, ele agora está transformado. O povo quando olha para Lázaro, quando olha para os olhos, quando olha para o nariz, para a boca, os ouvidos, e olha ali, eles contemplam a glória de Deus e falam assim, não pode. 4 dias este homem morto já era para estar decomposto. 4 dias este homem morto, ele já era para ter desintegrado. 4 dias este homem morto era para estar cheio de buraco. 4 dias este homem morto era para estar cheio de morató, de bicho. E o que está acontecendo? E quando o povo se reuniu naquele lugar, o povo começou a glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque viu o milagre que Deus tinha feito na vida de Lázaro. Só para quem crê no milagre de Deus. Dê glória a Deus aí! Dê glória a Deus! Oh glória, oh glória! Só para você que está aqui, dá glória a Deus aí. Só para você que entrou aqui, diga glória a Deus, aleluia. Porque Deus está presente neste lugar. E é só Ele que pode mudar a nossa história. Crente que veio aqui dormir, eu quero dizer uma coisa, ele vai sair sacudido do poder de Deus aqui. É nesta noite. Então abra a tua boca, porque os dias estão chegando. A tua vitória chegou. O Senhor está dizendo, ei, saia da aldeia. Aleluia! Saia da aldeia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jeová. Veja que Jesus então, ele chamou aquele cego. E o que mais me impressiona é que algumas pessoas de fora seguiram ele, mas outros não. Sabe por que Jesus, ele não faz milagre no meio de incrédulos? Quando você é incrédulo, passa a ser incrédulo, o Espírito Santo se afasta de você. Assim como aquela aldeia era incrédula, e o Espírito Santo afastou daquela aldeia. Mas ali, tinha um que estava com o coração contrito naquela aldeia. E o Senhor só passou ali, sabe para quê? Para chegar
e para resgatar aquele cego. Quando você aceita o milagre de Deus, você não pode voltar para trás, diz o Senhor. Ei, nós lembramos aqui de um lugar que se chama Sodoma e Gomorra. O quê? Como é que chama? Balança o teu irmão e diga Sodoma e Gomorra. Balança o teu irmão e diga Sodoma e Gomorra. Veja bem. Ô irmão, é Sodoma e Gomorra, não é Sodoma e Gomorra não. Então veja bem, veja só. Nós temos aqui algo bem interessante. Quando Deus tira alguém do meio do pecado, Ele não quer que volte a comer novamente o seu vômito. É por isso que a Bíblia nos fala, lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, diz assim: e os cães ficarão de fora, os cães. Quem são os cães? São aqueles que na verdade já comeram, já beberam da palavra de Deus. Mas porém antes de comer e beber da palavra de Deus, eles comiam o pecado. Eles bebiam o pecado, eles ingeriam o pecado. E naquele momento, quando eles tiveram encontro com Deus, sabe o que aconteceu? Jesus então fez uma lavagem estomacão no estômago dele. Jesus começou a lavar ele, mas foi de dentro para fora. O sangue do Cordeiro começou a purificar, o sangue do Cordeiro começou a transformar, o sangue do Cordeiro começou a lavar aquela roupa, a roupa espiritual. E de repente, ele abre a boca e vomita. E ele vomitando toda aquela porcaria, todo aquele pecado, agora ele se sente bom. Você já viu quando você está com uma dor de barriga tremenda, que nada para? Aí você toma um remédio, toma outro, toma um e outro, e não consegue. De repente você acerta um remédio, quer bater e valer. Aí você sente aquele alívio e fala, como é bom estar livre dessa dor. Jesus, ele veio para trazer, para que você possa entender, o livramento da dor do inferno. Porque Satanás está furioso, o dia dele já acabou. Ele já está mandando o seu secretário por toda a face dessa terra para tentar destruir o povo de Israel. Mas o Senhor está dizendo, bem-aventurados são aqueles que clamam a mim. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Haramanai shoyana shekete makatuene kahanamanai shori shoramanagogogo shudekai haramion decai de queimarão. Diz o Senhor, quer ser transformado hoje, sai da caverna. Quer ser transformado hoje, sai da aldeia. Sai da aldeia. Crente na aldeia não vai vencer. Crente na aldeia não vai ser transformado. Deus não quer você na garganta do diabo. Deus não quer você no estômago do diabo. Deus quer você pisando em cima da cabeça do diabo. É isso que Deus quer. É isso que o Senhor dos Exércitos quer. Então abra a tua boca, glorifica o teu nome, porque Jesus está presente neste lugar. Glorifica! Alamaneixa na guenerriga na maná. Glória a Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, vamos aqui pegar algumas histórias que se compara com a história no caso de Jesus com este cego. A Bíblia diz que Jesus pegou pelo braço do cego e puxou e levou até. Esse cego é aquele mesmo que pediu ele a cura, que estava ali implorando a cura. Não aquele cego que dizia, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Mas um cego que na verdade ele mostrou algo. Sabe o que ele fez? Escute. Olhe para mim, diga assim para mim, junto comigo. Água, ela limpa. Diga de novo, água, ela limpa. Então veja bem, que na hora que Jesus pegou aquele cego e levou ali, em uma passagem nós encontramos que ele fez uma saliva, ele cuspiu e fez uma saliva com barro ali. Nós podemos ver que na passagem dessa passagem, que ele cuspiu e fez ali com o dedo ali uma lama. Ele estava dizendo, eu estou fazendo e refazendo este cego de novo como eu fiz. Estou mostrando para ele que quem é o criador do cego sou eu. Sou eu que criei o cego. Sou eu que cheguei e criei essa pessoa que está cega aí. Mas só que na verdade eu estou aqui para o quê? Limpá-lo. Agora eu vou dizer uma coisa, a Bíblia diz que Jesus foi e cuspiu nos olhos. Nos olhos? De quem? De quem? Passou cuspe nos olhos do cego. Ele passou cuspe nos olhos do cego. E o que me chama a atenção
é que muitas pessoas não entendem o milagre de Deus. O que me chama a atenção é que muitas das vezes a gente ora para um, para outro, e eles dizem oração fraquinha. Eu quero dizer uma coisa. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que crê. Quem crê vê a glória de Deus. Quem não crê não vai ver. Quando ele chegou a cuspir nos olhos daquele cego, quando ele chegou, então chegou, relendo para você entender, então chegou a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Sabe o que me deixa assim mais impactado? É que esse cego foi diferente. Esse cego, ele rogou que ele tocasse em Cristo. O povo pediu que este cego tocasse em Cristo. Nos traz à tona a pregação daquela mulher do fluxo de sangue de 12 anos, cuja idade dela seria 24. E veja que aquele cego que levaram até Jesus, naquele momento, Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. O que acontece? Pegou ele pelo braço, pela mão, e levou para fora da aldeia. Muitas das vezes, irmão, nós temos que entender que nós, mesmo estando fora da aldeia, ainda continuamos trazendo a aldeia para dentro de Israel. Às vezes, nós estávamos lá no mundo, mas ainda continuamos trazendo o mundo para dentro da igreja. E o que Jesus estava dizendo, falando, olha, eu estou tirando você dessa aldeia. Sabe por quê? Porque na aldeia existem incrédulos, existem pessoas orgulhosas, existem pessoas que não dão crédito no milagre que Jesus fez. Eu posso te dizer que da mesma forma que Jesus chegou e tirou aquele cego da aldeia, ele também expulsou e mandou todas aquelas pessoas que estavam na casa de Jairo para fora. Ele disse, todo mundo sai fora. Sai fora, porque a aldeia estava dentro da igreja. Jesus nos dá entendimento dessas duas passagens. A aldeia estava dentro da igreja. Lá na época de Jairo, o quê? A filha dele havia o quê? Havia morrido. Como que Jesus vai fazer um milagre perto dos incrédulos? Como que Jesus vai chegar e mostrar um poder para Tomé? Tomé não convertido. Não merece o ímpio ver os poderes de Cristo. Sabe por quê? Porque ele já tem visto os poderes do seu Deus. Mas o ímpio que quiser ver os poderes de Cristo, primeiro ele tem que crer. E a Bíblia diz que Jairo, que a mãe e o pai, Jesus disse, eu quero que todo mundo saia. O que Jesus está mostrando ali, dizendo assim, tira os hipócritas de dentro da minha casa. Tira os vaidosos de dentro da minha casa. Tira os transgressores de dentro da minha casa. Tira os incrédulos de dentro da minha casa. Tira os tomés não convertidos de dentro da minha casa. Tira esses famintários. Tira esses corvos. Tira essas raposas. Tira esses lobos. Tira eles daqui. Eu não quero fazer milagre para eles ver. O milagre aqui é para os santos. Porque o milagre é somente para quem crê. E quem crê e obedece é santo para Deus. Naquele exato momento Jesus chegou e disse, olha, eu estou expulsando o pecado de dentro da minha casa. Ei, Jesus olhou para Lázaro, para Jairo e disse assim, Jairo, eu tenho permissão para fazer o que eu vim fazer aqui? Jairo disse, Senhor, a minha casa é tua, tudo meu é teu, a minha família é tua, os meus filhos é teu, essa morte é tua, tudo é teu, e eu sou teu, Senhor. Fique e faça morada na minha casa. Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu também serei dono do teu coração. Só para quem quer que Jesus seja dono do seu coração, abre a tua boca e deixa o Espírito de Deus te envolver. Veja que naquele exato momento é muito explícito o que Jesus ouviu. Isso também me leva lá num homem chamado Zaqueu. Eu disse o nome dele o quê? Zaqueu, um homem de pequena estatura, cobrador de imposto e lalau, roubava.
O camarada, ele era realmente afiado para enganar. Enganava a todos. É igual esse governo corrupto que nós temos hoje em dia aqui. Rouba de todo mundo. Eu fiquei indignado. Até falei que ia falar. Para mim fazer um negócio de toxicologia, exame toxicológico, os justos têm que pagar pelos pecadores. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca joguei. Não, joguei, nunca bebi, nunca fumei, nunca bebi álcool, cachaça, cigarro, estranho não. Então quer dizer, eu não tenho cocaína, não tenho maconha no meu corpo. Eu não sei o que é, eu não sei o que é isso. Quando eu já trabalhava, que eu fiz algumas prisões, eu sabia. Sabia por ver, identificar, mas não utilizar. Então veja, que eu na verdade tenho que pagar pelos pecadores. Eles fumam, eles fazem a falcatrua dele, e por eu ter uma carteira profissional que não exerce a função, eu tenho que pagar o mesmo exame toxicológico que muitos aí pagam 280, 290 reais. O justo pagando pelo pecador. É uma forma do governo roubar e tirar. A minha Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 29, versículo 4. Diz assim: se o governo for justo, honesto, a nação irá bem. Mas se o governo ele for corrupto, em outras palavras, ele for ladrão, bandido, roubar, a nação é destruída. É bíblico. É por isso que nosso país está passando essa miséria. É por isso que o desemprego tem batido na porta de muitos. E vai piorar, sabe por quê? Porque isso também se chama o dia do juízo de Cristo que está se aproximando. E só vai para a glória quem está preparado. Só vai para a glória aquele que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Só vai para a glória aquele que glorificar o nome do Senhor. E que na sua vida tem a marca de Cristo. Na sua vida tem a marca de Cristo. Na sua vida tem a marca de Cristo. Ei! Só vai para a glória aquele que são mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas já que o diabo está imperando já no mundo e no Brasil, então nós vamos então partir para a glória com o Senhor enquanto nós pudermos estar sempre na presença do Senhor, e que devemos estar, nós esperamos aguardando o retorno do Rei. Aleluia. Então nós vemos aqui que Jesus chegou e disse para Jairo: expulse esse pecado daqui. No meio de pecado não tem como eu fazer milagre. No meio de pecado, onde a profanação na tua casa, não tem como eu fazer milagre. Jairo, as tuas amizades têm me dado um enjoo no meu estômago. Você escolhe. Ou eu faço milagre na tua vida hoje e você abandona o pecado, ou você continua com o pecado e fica com sua filha morta e vai morrer também. Jairo então disse assim: pode ir, Senhor, pode mandar todo mundo embora. Zaqueu, cobrador de imposto, pequenininho, do tamanho de um naniquinho, olhava com os pezinhos para cima assim: eu creio, eu acredito. Ele não conseguia enxergar Jesus. Ele ficava tão invocado porque algo chamou a atenção dele. Eu quero dizer que se tiver algum Zaqueu me ouvindo aqui, e se tiver algum Zaqueu aqui, está na hora de você ser transformado e conhecer quem é Jesus. Zaqueu, ele só ouviu falar sobre Jesus. Zaqueu, ele só ouviu falar que Jesus ele tem poder, que Jesus pode dar melhor. Quem sabe Zaqueu foi ver Jesus interessado primeiro nos seus bens. Mas de repente, quando ele viu Jesus, ele olhou em Jesus e viu um amor diferente que ele nunca tinha visto em homem nenhum nessa terra. Então ele disse: meu Deus, eu preciso ao menos que esse homem me olhe. Eu preciso que ele chegue, que ele dirija os olhos dele para mim. Eu não quero nem tocar. Eu quero só ver ele e ele me contemplar. Zaqueu começou a ficar desesperado no meio daquela multidão. Você já imaginou? O milagre está acontecendo, o povo está espremendo Jesus, e Zaqueu então, cobrador de imposto, ladrão, safado, bandido, como ele era, Zaqueu, estava, quem sabe, em cima do púlpito, roubando, comendo as gorduras e vestindo as lãs das ovelhas. Mas Zaqueu resolveu, daquele dia, pôr um ponto final e dizer: hoje eu vou ter um encontro com Cristo. Deus nessa noite está chamando também você com o encontro com Cristo. Aleluia. Você pode não roubar igual Zaqueu, mas você pode ser infiel a Deus como Zaqueu era. Zaqueu, ele subiu então olhando na árvore de espinho, e ele falou: puxa vida, que sorte.
Será que você falaria assim que sorte? Zaqueu olhou um sicômoro, uma árvore de espinho, uma figueira bem espinhosa. Então ele resolveu subir naquela figueira. E ele subiu naquela árvore cheia de espinho, aquele sicômoro cheio de espinho. Ele não queria saber se os espinhos estavam entrando na tua carne. Ele só tinha uma coisa a dizer: pode matar a minha carne, espinho, mas você não pode fazer nada ao meu espírito. Porque quando o homem quer ter uma comunhão com Deus, nenhuma muralha pode impedir ele chegar a Deus. O que tem impedido você chegar a Deus é a igreja. O que tem impedido você chegar a Deus? O que tem impedido as lutas do dia? Ei, as infidelidades do dia a dia. Zaqueu olhou e disse: nada vai me impedir. Zaqueu olhava para o teu corpo, viu o sangue escorrer. Sabe por quê? Porque os espinhos daquela árvore eram grandes, mas ninguém se importava. Tinha muita gente que até mesmo olhava a loucura que Zaqueu estava fazendo e dizendo: ei, você conhece esse que está subindo nessa sicômoro? Você está vendo que está subindo nessa árvore de espinho? Ei, quem é? É aquele ladrão que rouba a gente, que leva as polícias lá e faz a gente pagar 4 vezes, pagar o dobro do que nós devemos. E o que acontece? Todos que roubam serão julgados no juízo final, diz o Senhor. Todos que defraudam o seu próximo, o seu irmão, se não se converter, serão julgados no juízo final, diz o Senhor. Todos que são infiéis ao Senhor se prostrarão naquele dia do juízo, diz o Senhor, e o Senhor não terá piedade. Assim diz o Senhor: lançará-los todos eles atados, amarrados ao lago de fogo eterno, diz o Senhor. Portanto, o Senhor Jesus, Ele tem nos falado tudo isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O que me chamou a atenção, Johan, era na coragem de Zaqueu. Às vezes nós pensamos que fazemos tanto sacrifício para adorar a Deus e não fazemos nada. Às vezes você acha que você faz tanto sacrifício. É como eu estava falando, talvez você ache que vim lá na sua casa porque você trabalha, está cansado, está fazendo sacrifício. Você entra aqui, sai renovado e não sai pingando sangue. Zaqueu, ele subiu até aquela árvore. Não importava. Para descer é fácil. Para subir, que é mais difícil. Como eles dizem, para descer todo santo ajuda. Para subir não existe santo nenhum que se candidata a te ajudar a subir. Senão aquele todo-poderoso. Que vai dizer no último dia, lá naqueles dias da grande tribulação, para aquelas 12 testemunhas: subi aqui. Veja que Zaqueu, ele subiu naquela árvore, cortando os espinhos do peito, no corpo, rasgando a sua roupa. Não que ele estava ali fazendo um sacrifício de tolo, porque ele não estava ganhando nada e nem era forçado a fazer aquilo. Mas ele estava querendo ganhar algo que o dinheiro não podia dar, o ouro, a prata não podia dar, que os homens da terra não podiam dar. Ele disse: somente se eu ver Jesus, eu quero só ver Ele, só ver mais nada, eu quero só enxergar Ele, eu quero ver a face dEle, porque depois que eu ver a face dEle, eu sei que vai mudar a minha história. Quem olha para Jesus tem história mudada. Quem olha para Jesus, a sua vida muda, diz o Senhor. Ramanaya Salaitui. Eu quero perguntar nesta noite: será que você está preparando a sua vida ou já está preparado? Naquele certo momento, Zaqueu subiu ao topo daquela árvore. Mas houve um momento que chama-se para Jesus momento íntimo. E então naquele momento moveu uma íntima compaixão no coração do mestre, quando ele fitou os olhos em Zaqueu, que ele olhou Zaqueu lá em cima, e ele começou a olhar da árvore do pé até lá, que ele limpando os espinhos estavam todos em Zaqueu, e Zaqueu dizia para Jesus: Senhor, não se preocupe com minha dor, não se preocupe porque eu estou espinhando aqui, não se preocupe porque meu sangue está escorrendo, não. Olha, Senhor, eu só vim aqui te dizer que eu dou graça a ti porque eu consegui te enxergar no meio dessa multidão. Tem muito cego que não tem visto Jesus, tem muito cego que não anda para chegar a enxergar o mestre, mas eu quero te dizer
enxergar Jesus, é preciso descer a casa do olheiro. Ei, Jeremias, desce a casa do olheiro, porque farei de você, ei, Jeremias, um vaso especial. Ei, Jeremias, desce a casa do olheiro. Para você receber poder, é preciso descer a casa do olheiro. E se você precisar, suba no sicômoro, na árvore de espinho, e peça: Jesus, eu vim nesse monte falar contigo aqui. Jesus olhou para Zaqueu, um olhar movido de compaixão. Zaqueu, em seu olhar, ele olhou e disse: Jesus olhou e disse: Zaqueu, você parou uma multidão, porque essa multidão estava indo para o céu, que eu estava colhendo e selecionando os que iria. Mas eu vejo que não posso deixar você para trás, Zaqueu.